Olá, meu nome é Iago Costa, faço parte do seminário sobre as obras de Homero e Virgílio e estou aqui para falar sobre a Ilíada, o primeiro desses três contos maravilhosos que inspiraram muitas histórias hoje em dia. A Ilíada em si é constituída por 15 mil versos, 15.600 mais ou menos. São muito grandes esses versos, foram espalhados por muito tempo na Grécia. Mas, se você for trazê-los para um texto, hoje em dia, ele é pequeno, pois a história em si não tem muita profundidade. Ela começa em torno da Guerra de Troia, mas não fala muito sobre ela, e sim sobre seus personagens que estão nela. Falar sobre a Ilíada é algo um pouco complicado, porque ela começa meio confusa em si. Ela não tem uma profundidade na história dos personagens de começo. Por basicamente não ser uma história, mas sim contos. Ela não é feita para ter essa profundidade, mas é sempre bom ter. Por isso nós temos mitos que rondavam pela Grécia naquele momento, e eles são muito importantes para entender tudo isso. Para começarmos a falar sobre a Ilíada, a gente tem que começar onde a maioria desses mitos antigos começam, em torno dos deuses. Os nossos deuses aqui são Zeus e Poseidon. Os dois estavam de olho numa ninfa que é um ser que vive nos mares, uma divindade dos mares, chamada Tétis. Os dois queriam muito ter alguma coisa com ela. Zeus só queria diversão, não sei as intenções de Poseidon nesse caso. Mas como eles são deuses, é estranho você pensar eles só quererem algo, mas não conseguirem. Porque eles têm esse poder de simplesmente conseguir o que eles querem. Só que existia um obstáculo para eles, uma profecia. Uma profecia que dizia que quem tivesse um filho com a tal ninfa, esse filho seria tão forte que usurparia o trono do pai. E esse é o maior medo dos deuses da Grécia Antiga, porque isso aconteceu com eles, eles fizeram isso com os próprios pais. Então, Zeus, como o grande safado que sempre foi tentando acabar com essa profecia, escolheu um velho mortal aleatório chamado Peleu e o fez se casar com Tétis. E é claro, não foi nada arranjado simplesmente para gerar um filho. Teve um casamento, tudo pá. Juntaram todos os deuses, menos um. A deusa da discórdia, Eris. Ela não foi convidada para o casamento, então ela ficou meio triste, né? Meio brava, para dizer assim, melhor dizendo. Eris era perversa por seu próprio nome. Por isso, ela plantou uma maçã dentro daquele casamento. Essa tal maçã havia escrito a mais bela de todas. E existiam três deusas naquele recinto que se importavam muito com sua tal beleza. Seu nome era Hera, a deusa da fertilidade, Atenas, a deusa da sabedoria, e Afrodite, a deusa do amor. As três estavam se perguntando: quem será que é a mais bela deste local? Por isso elas perguntaram à autoridade suprema lá, Zeus. Mas como nós todos sabemos, ele é um cagão, então ele não quis responder essa pergunta e escolheu um jovem que estava passando por ali. Não parecia ser ninguém para os grandes deuses, mas ele não era nada mais que Paris, o príncipe de Troia. E como ele era um mero mortal, as deusas ofertaram algo para ele escolher quem é a mais bela. Cada uma das deusas iriam ofertar algo, certo? Hera ofertou a vitória em qualquer batalha que ele lutasse. Atenas ofereceu a sabedoria dela, mas o que o tentava de verdade foi o presente de Afrodite, que ofereceu o amor da mulher mais bela do mundo. Paris, por sua vez, escolheu Afrodite como a mais bela. E por aí terminamos o nosso casamento de Tétis e Peleu. Depois de se casar, Tétis ainda tinha um desejo. Ela queria ter um filho, mas não um filho qualquer, porque Tétis estava casado com um humano e o filho dele estava destinado a ser o mesmo. Ela queria um filho imortal.
Por isso, quando eles tentaram ter filhos, o teste, simples teste de testes era tacar fogo na criança. Simples, ela pegava, o filho nascia, e ela colocava ele no fogo ardente para ver se ele sobrevivia. Aconteceram isso com alguns filhos dela. Mas cansado disso, no último filho dela, Peleu parou e falou: não podemos mais fazer isso. Então, em vez de usar essa atitude um pouquinho agressiva de Tétis, ela mudou de ideia. Ela decidiu segurar seu filho pelo calcanhar e mergulhá-lo no rio Estinge, onde reinava Hades. E esse é aquele que foi nomeado como Aquiles. Depois de entendermos esses pontos da história, que claro, ficará mais fácil de compreender mais pra frente, entramos agora na Ilíada, que o começo dela até que é bem calmo, pois ela começa com o jovem Paris, não está tão jovem assim, mas ainda assim não é um velho, claro, andando por Esparta tranquilamente, até que ele avista a tal mulher mais bonita do mundo. Seu nome era Helena, a mulher do rei de Esparta, o rei e general de Esparta, o grande Menelau de Esparta. Mas enfim, eles não tinham o que fazer com seus corações. Pela magia de Afrodite, os dois se apaixonaram e foram juntos para Troia. Mas como era uma época machista, Menelau achou que Paris tinha sequestrado sua mulher. Por isso começou a tal guerra de Troia, por causa de um corno mal ressentido. Mas antes de continuarmos essa tal guerra de Troia, vamos dar uma pausa e voltar para o nosso herói Aquiles. Aquiles estava com sua mãe e ela previu um futuro para ele. E ela disse para Aquiles: você tem duas escolhas agora, meu filho. Você pode seguir a guerra de Troia, terá uma vida breve, mas será honrado entre os homens como um herói, ou pode simplesmente não participar dela. Terá uma vida longa, mas os homens não se lembrarão de você. Aquiles, como em seu coração ele se sentia destinado a ser um grande herói, ele decidiu participar da guerra. Voltando para Menelau, antes de começar sua guerra, ele convocou dois grandes reis e generais de cidades próximas. Um deles era seu irmão Agamenon, um grande rei e general de Micenas, e Ulisses, ou na tradução grega, Odisseu, que era rei e general de Ítaca. Enfim, daí a guerra se decorreu como qualquer outra guerra que eles participavam. Ela foi indo por muitos anos. No 10º ano de guerra, estamos aqui com Aquiles sendo um dos generais da linha de guerra e Agamenon junto dele. Os dois tinham uma rotina de guerra já. Eles invadiam locais, em aldeias, saqueavam elas e voltavam com seus espólios de guerra. Em uma dessas, Aquiles e Agamenon trouxeram escravas para si. Aquiles com Briseida e Agamenon com Criseida. Nomes um pouco iguais, mas elas não têm nada a ver uma com a outra, tá? Enfim, Agamenon não era muito sortudo, porque logo a escrava que ele pegou era filha de Crises, um grande sacerdote de Apolo. E por ser um sacerdote de Apolo, ele amaldiçoou a Esparta com a seguinte maldição: se não devolverem minha filha, todos os seus povos e guerreiros serão apavorados com doenças e tragédias em meio a essa batalha. Agamenon foi até que esperto. Em vez de simplesmente ignorar tal sacerdote de Apolo, ele simplesmente devolveu a filha antes que o mal maior acontecesse. Mas ele também não queria sair perdendo nessa. Então o que ele fez? Sequestrou a escrava do amigo. Muito legal ele, né? Aquiles não gostou daquilo.
talvez porque ele tivesse algum lance afetivo, ou simplesmente se sentiu traído pelo seu companheiro e simplesmente abandonou a batalha, não quis mais e deixou tudo na mão de Agamenon, que não era uma boa ideia, porque Aquiles era realmente um grande guerreiro de Esparta. Algum tempo não muito categorizado passado depois desse acontecimento, a gente se encontra com Patroclo, um amigo muito próximo de Aquiles, até às vezes chamado de seu amante, que não queria a derrota de Esparta. Então, qual foi a ideia de Patroclo? Ele se vestiu de Aquiles, fingindo ser o mesmo, e foi à frente aos soldados para incentivá-los a continuar na guerra, já que estavam todos desistindo, porque o seu maior guerreiro saiu da guerra. Mas é aquilo, como dizia o grande tio Ben, com grandes poderes em grandes responsabilidades. E a responsabilidade era ser o maior guerreiro de Esparta. Mas é claro que um grande guerreiro, ele enfrenta grandes inimigos. Ele tem força para isso. Mas Patroclo não era um guerreiro. Então ele não pôde lidar com os inimigos de Aquiles. Por isso foi morto por Troia. Aquiles já estava muito enfurecido já pela traição de Agamenon. Agora, Aquiles ficou enfurecido pela morte de seu melhor amigo. Ele volta para a guerra com toda a fúria, atrás de vingança. A vingança na guerra era aquilo que Aquiles queria. E atrás disso ele foi. Bom, aconteceu. Patroclo morreu. Aquiles despertou sua ira. E estamos no final de Ilíada. O que acontece é que Ulisses, um dos generais dessa guerra, ele era muito inteligente. Então ele pensou numa ideia que, se for falar nos dias de hoje, seria idiotice, mas deu muito certo. O grandioso cavalo de Troia. Ulisses bolou a ideia de criar um cavalo de madeira enorme, declarar a derrota de Esparta e presentear Troia com esse cavalo, onde nesse cavalo estariam todos os soldados de Esparta lá dentro, incluindo Aquiles, Menelau, Agamenon e o próprio Ulisses. E foi isso que aconteceu, deu tudo certo. Eles acreditaram que haviam ganhado a batalha, aceitaram o presente. Quando o cavalo entrou, os soldados de Esparta saíram e massacraram todos de Troia. Mas Aquiles, ele não estava a fim de simplesmente derrotar Troia, ele queria uma vingança contra o príncipe da mesma. Por isso ele foi atrás de Heitor, o irmão de Paris. Claro, não foi uma grande batalha, porque Heitor não era lá um dos maiores guerreiros de Troia. Mas, ainda assim, ele matou Heitor, arrastou seu corpo até o centro de Troia e expôs para todos, arrebentando seu corpo, mutilando intensamente, enfurecidamente, basicamente declarando a vitória de Troia. Foi isso. A Ilíada acaba aqui. O que temos a vir agora é a Odisseia, que será contado pelo meu colega. Espero que tenham gostado. Até mais. Bom, meu nome é Luiz Felipe e eu vou continuar narrando a história que o Iago começou narrando. Eu vou narrar a parte da Odisseia, onde conta a retorna de Ulisses para o seu reino Ítaca. A Odisseia começa narrando a partir do momento que a Guerra de Troia terminou graças a Ulisses com a ideia do cavalo de Troia. Ulisses, antes de entrar no navio, ele se depara com Poseidon, que amaldiçoa ele dizendo que quando ele entrasse no mar, ele iria sofrer uma série de desventuras. Ulisses, como era o herói de guerra, ele só não se importou e entrou no navio e foi de volta para casa. No caminho de volta, ele passou por diversas ilhas, como por exemplo a do Ciclope, o monstro filho de Poseidon. Ele teve que pensar muito rápido para conseguir escapar daquela ilha e acabou deixando o Ciclope cego. Após sair da ilha do Ciclope, ele retorna ao seu navio, juntamente com seus tripulantes. No navio, ele encontra o deus Eolo, deus do vento, que entrega para ele uma sacola de couro, que dizia que havia todo o vento do mundo lá dentro.
Então, por causa disso, ele pediu para que Ulisses abrisse aquela sacola de couro. Junto com a sacola, ele deu um assopro no barco, que deixou o navio próximo a Ítaca. Durante a noite, os homens de Ulisses ficaram curiosos com o que havia dentro da sacola. Então, já que Ulisses estava dormindo, eles decidiram abrir a sacola para ver se não tinha ouro para eles pegarem em alguma parte. Como dentro da sacola havia todo o vento do mundo, eles simplesmente formaram um redemoinho dentro do navio. Isso acabou jogando eles de volta ao meio do mar. No meio do caminho, eles param na ilha da bruxa Circe, onde Ulisses avista uma montanha e seus homens avistam comida. Ulisses decide que vai escalar a montanha para ver o que tem no topo e os seus homens vão até o banquete que havia por lá. Enquanto Ulisses subia a montanha, seus homens começaram a devorar o banquete. O que eles não sabiam é que a comida inteira estava amaldiçoada pela bruxa e transformou eles em porcos. Enquanto isso, Ulisses chegava no topo da montanha, onde ele encontrava o deus Hermes, que deu para ele uma planta. Junto com a planta, ele disse que, ao comê-la, Ulisses ficaria imune à maldição de Circe. Então Ulisses, como não era nem bobo nem nada, comeu a planta, desceu e viu seus homens transformados em porcos. Ele também vê a bruxa Circe, e ele pergunta para ela o que aconteceu. A bruxa ignora ele e tenta amaldiçoá-lo também. Porém, como Ulisses havia comido a planta, ele só foi imune à maldição dela. A bruxa espantada pergunta então para Ulisses quem ele era e ele então responde toda a história dele. A bruxa então ficou vislumbrada com a história dele e ficou apaixonada por ele. Ele passou um tempo naquela ilha, tempo suficiente para ela contar algumas coisas para ele, algumas dicas que ele teria que saber se ele quisesse voltar para casa vivo. Ela falou sobre a muralha de Hades, que ele deveria ir para lá, pegar dicas com o oráculo, e também falou sobre as sereias, que ele com certeza iria enfrentar elas no caminho. Ulisses então foi até a muralha de Hades. Ele então encontrou o oráculo, Tiresias, que o informa que ele, ao chegar na ilha do deus Hélio, ele não poderia comer nenhuma cabeça de gado que ele tem por lá. Ulisses então ouve com atenção isso, guarda na sua memória e sai da muralha de Hades. E ele retorna à sua jornada. No meio do caminho ele encontra as sereias que a bruxa tinha falado. Porém ele já estava preparado para isso e já tinha preparado sua tripulação também. Ele então colocou tampões de ouvido de algodão na orelha dos seus tripulantes e se amarrou no mastro do navio, para que ninguém ouvisse a canção das sereias. Depois de passar pelas sereias, a noite cai e Ulisses vai dormir. Enquanto Ulisses ia dormir, o seu navio passou no meio de um redemoinho, que destruiu o navio e jogou todos seus tripulantes, e inclusive ele, na ilha do deus Hélio. Ulisses, sabendo da maldição e todo preocupado, ele foi procurar alguma comida que não fosse os animais. Porém, a sua tripulação não sabia de nada e acabou matando um boi que tinha por lá. O deus Hélio, irritado, acaba matando toda a tripulação de Ulisses e jogando ele desmaiado no meio do mar. Ulisses então ficou à deriva no mar por algum tempo até reparar na ilha da ninfa Calypso. A ninfa fica apaixonada por ele e acaba mimando ele demais, na intenção de mantê-lo preso na ilha para sempre. Enquanto Ulisses estava na ilha da ninfa, o seu filho Telêmaco estava falando com os reis de Esparta. Os reis de Esparta avisam o Telêmaco, filho de Ulisses, que seu pai está bem na ilha da ninfa. Telêmaco fica feliz com essa notícia e retorna para casa. Enquanto isso, em Ítaca, os pretendentes da rainha Penélope, esposa do Ulisses, estavam furiosos pois ela não se casava com ninguém e sempre estava à espera da retorno de Ulisses. E todos eles já acreditavam que ele estava morto. Penélope então engana todos seus pretendentes falando que vai tecer uma coxa. E quando ela terminasse de tecê-la, ela simplesmente ia escolher qualquer um dos pretendentes. O que ninguém sabia é que toda noite ela rasgava esse tecido. Após meses na ilha da ninfa, Ulisses recebe a visita do deus Hermes,
que pede para a ninfa soltar Ulisses e ajudar ele a construir uma jangada, por ordem de Zeus. A ninfa então ajuda Ulisses e joga ele no meio do mar de novo com uma jangada. Após algum tempo no mar, Ulisses acaba caindo no meio de uma tempestade, que destrói a jangada de Ulisses e joga ele na ilha desconhecida, onde havia várias mulheres lá. Quarta parte das mulheres. Onde havia várias moças lavando roupa na beira-rio. Pelo amor de Deus, errei 2 vezes seguida, para. Quarta parte do beira-rio. Na beira do rio. Todas elas correm assustadas com Ulisses, pois ele estava sem roupa alguma e todo sujo. Porém, tem uma moça que não corre, o nome dela era Skelly, que ela é totalmente gentil com Ulisses, dá roupa, conversa com ele e até leva ele para dentro do palácio para ele conhecer os seus pais, os reis daquela ilha. Após algum tempo naquela ilha, Ulisses participa de uma espécie de Olimpíadas que eles têm por lá. Ele acaba se destacando bastante e fica famoso dentre os habitantes de lá. Devido a isso, ele é convidado para um jantar. Quarta parte do jantar, que não é jantar, é banquete. Devido a isso, ele é convidado para um banquete com os reis, juntamente com um bardo que iria contar umas histórias para eles enquanto eles comiam. Ulisses então vai até os reis para Ulisses então vai conversar com os reis sobre o banquete e ele acaba ficando por lá e já tem o Corta tudo, corta, tá feio. Corta da parte que eu falei que ele vai até os reis. Ulisses então vai até o palácio pro banquete e ele encontra os reis por lá. Enquanto eles comiam, o bardo narrava a história da guerra de Troia e como Ulisses foi um grande herói naquela guerra. O que ninguém sabia até então que Ulisses era Ulisses. Então eles foram desconhecidos por lá. Logo após o bardo terminar de contar a história, Ulisses se revela como Ulisses e os reis perguntam o que ele estava fazendo por lá, sendo que o Ítaca estava um desastre. Todos os pretendentes estavam se revoltando contra a Penélope, já que eles descobriram que a coxa que ela estava tecendo, ela rasgava toda noite. Ulisses então conta tudo o que aconteceu com ele até então e pede também para os reis um navio juntamente com uma tripulação, para que ele possa retornar para Ítaca em paz. Chegando em Ítaca, corta a parte que eu falei chegando em Ítaca, por favor. Enquanto ele atracava o seu navio no porto de Ítaca, os pretendentes faziam uma... Corta a parte dos pretendentes. Os pretendentes faziam uma rebelião dentro do palácio, para que a rainha escolhesse logo algum pretendente novo e que Ulisses não retornaria nunca. Então a Penélope rapidamente pensou em dar um desafio novo para eles. Um desafio em que ela sabia que somente Ulisses iria conseguir fazer. Ela pede para que todos os pretendentes tentem consertar o arco de Ulisses, que estava com a corda arrebentada. Porém, nenhum deles conseguia fazer isso porque era muito difícil. Ulisses então desce do navio disfarçado em Ítaca e vai correndo direto para o palácio. Chegando lá, ele percebe a situação e percebe o que ele tem que fazer. Então ele já vai e faz. Ele consegue com muita facilidade consertar o seu arco e logo em seguida ele se revela como Ulisses, já que ele estava disfarçado. Corta. Alguns pretendentes ficaram revoltados com aquilo, porém Ulisses estava com seu poderoso arco e conseguiu pará-los rapidamente e facilmente. E assim acaba o conto da Odisseia, feito por Romero. O próximo conto é Eneida, que quem vai narrar vai ser a Érica. Corta a parte que eu falei, Érica. Calma aí, corta tudo depois que eu falei que acabou o conto. Então esse é o final da Odisseia, um conto feito por Romero. Agora quem vai dar continuidade é a Érica.
tarde, o meu nome é Érica e eu vou contar a vocês a história de Eneida, da obra de Virgílio. Eneida narra a história de um jovem troiano chamado Enéas, que foi salvo dos gregos em Troia. Ele viaja pelo Mediterrâneo inteiro até chegar à Península Itálica. Por quê? Porque ele sabia que o seu destino era ser ancestral dos romanos. Vamos para alguns detalhes, porque essa foi uma base do resumo. 6 anos de viagem, né? Ele tá 6 anos ao mar. E a deusa Juno, que é a deusa do casamento, ela coloca uma tempestade ao mar e ele é obrigado a desembarcar em Líbio, porque é o que estava ali ao seu alcance. Ali, em Líbia, está Dido e ela o convida para um banquete. E neste banquete, ela acaba se apaixonando por ele. Os dois se dirigem a Cartago. Eles vão para Cartago, onde ali haverá um banquete de Dido e Enéas. Neste banquete, que lá, minha galera, é assim. Os banquetes, eles são usados para qualquer ação que for ser feita por mais de uma pessoa, ou até mesmo para fins que não seja para benefícios, entende? Como uma festa. Um banquete seria uma festa. Eles usam para fazer comércio, alianças, entre outras coisas. Ali naquele banquete, Enéas está narrando toda a guerra de Troia para Dido, ele todo encantado, falando todos os detalhes, falando também como ele conseguiu fugir com seu pai e seu filho por ordem da deusa Vênus, que é a deusa do amor. Bom, depois desse banquete, os dois amantes se entregam à paixão, né? Que pode ser óbvio. Porém, está ali o deus Mercúrio, que é o deus do comércio, ele fica palpitando ali na cabeça de Enéas, lembrando de partir para a Itália, porque era o destino dele. Após isto, ele prepara a frota e abandona a Dipo. Pensa assim, gente, você tá dormindo com o seu gatinho e aí você tenta sair de fininho para ele não acordar. Foi isso que Enéas fez. Ele preparou a frota e partiu em direção à Península Itálica. Quando Dipo descobriu, ela ficou tão abalada e furiosa. Foi uma mistura de tristeza com raiva que fez ela suicidar-se. Porém, antes de seu suicídio, ela amaldiçoa os troianos e anuncia inimizade eterna contra eles. Inimizade eterna é complicado, né? Porque inimizade naquela época também era muito forte, né? Muitas coisas naquela época eram levadas bem ao pé da letra, então inimizade é muito. Podemos ver que ela ficou bem abalada com tal coisa. Depois disso, Enéas chega ali na Itália, onde ele encontra o rei latino, que, como aliança, oferece a mão de sua filha, o que deixa polêmica e revolta contra ela e a sua paixão. Ela tinha um, entre aspas, namoradinho, porque é uma expressão muito pouco utilizada, né? Provavelmente não existe. E isto causa polêmica, porém, como não era, não era ela que mandava, ela casou-se com ele. Aqui está a base do livro de Eneida,
de Virgílio. Muito bom. E eu, eu me desculpo por todos os erros aí que ficaram à tona. E é isso. Obrigada.